Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. É com muita alegria que estamos aqui para aprendermos mais um pouquinho sobre o ensinamento do nosso Mestre Jesus, que o nosso querido Allan Kardec também nos trouxe, né, codificando a doutrina espírita, e outros assuntos ligados, né, como é o assunto dessa noite, ligado à nossa doutrina, ligado à nossa religião, ligado ao cristianismo, e principalmente ligado a Jesus, nosso mestre maior, nosso modelo e guia, né? E é com alegria cristã que iniciamos esta noite. Como é de costume, né? Hoje é dia 29 de julho, última segunda-feira do mês de julho. Eu sou a Tânia e nós temos por rotina, né? Começar a leitura. Eu vou convidar a nossa amiga Solange, que irá fazer para nós uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa Obrigada noite, pela querida. oportunidade. Vamos lá, compartilhar a tela. Ministérios. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros de multiforme graça de Deus. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai, na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Caminho, Verdade e Vida, lição 61, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que leitura bonita. Ai, gente, toda leitura de Emmanuel é maravilhosa, né? Sim. Estamos sempre aí aprendendo com esse nosso irmão. Verdade. Muito obrigada, Solange. Imagina. Aqui. Gratidão, minha amiga. E agora eu vou convidar a nossa amiga Keila, né? A Keila, que é sempre quietinha, está aqui, mas a hora que a gente precisa dela, ela está aqui nos ajudando. Keila, querida, seja bem-vinda. A Keila irá fazer para nós a nossa leitura inicial. Boa noite, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Bom, então, neste momento, eu convido a todos a acalmar o coração e agradecer a presença da espiritualidade amiga, que está aqui conosco, a presença do próprio Cristo, que nos diz que quando estamos um ou mais reunidos no seu nome, Ele também ali está. Que hoje nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos para aprender mais um pouquinho
sobre os ensinamentos do Cristo, mas que, acima de tudo, nós possamos colocar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia, traduzidos em ações, que nós possamos nos envolver nessa vibração de paz, de amor, e que toda essa vibração se estenda a cada uma das pessoas das nossas famílias, a cada uma das pessoas que precisam ser envolvidas, que não nos esqueçamos das pessoas que estão abandonadas nas ruas, aquelas crianças que nesse momento sentem a falta dos seus pais, que toda essa vibração chegue até cada uma dessas pessoas, que a gente possa dia a dia melhorarmos, avançarmos aí nessa nossa evolução. Então, eu convido a todos a fazermos a oração que o próprio Cristo deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Keila, por esta oração. E agora vamos convidar a nossa amiga Odília. Boa noite, Odília. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. A Odília vai fazer a leitura do Evangelho, né, Odília? Sim. Controle universal, né? Vou colocar aqui, tela grande. Certinho? Certinho. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Quis Deus que a nossa revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-lo de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhe ouvir a palavra. O homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo, já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Ora, queimassem todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução 2, Autoridade da Doutrina Espírita. Obrigada. Nós que agradecemos, Odília.
Linda essa página, né? Pode queimar tudo, mas os ensinamentos dos espíritos aí estarão, né? E para nossa alegria, vamos convidar agora a nossa amiga Valdete, que vai continuar aí, né, com os ensinamentos milenares, né? Porque a Bíblia está aí há quanto tempo, né, Valdete? E quanto tempo está aí, e hoje em dia a gente está aí, está vendo que a gente não sabe nada, né? Estamos aprendendo a cada dia, né? Que maravilha. Amiga, seja bem-vinda para mais um estudo, né? Que sempre está aqui conosco, sempre na primeira semana do mês, mas esse mês está atípico, ela ficou na última semana, mas o mês que vem ela volta na primeira. Então, nós vamos ter um Vai combo. emendar. Vamos ter um combo. Valdete, seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui de volta. E foi muito oportuna essa leitura, porque a Bíblia foi nos trazida pelos Espíritos. E todos os povos, né, tiveram seus livros, as suas doutrinas, coordenados por Jesus, que enviou os Espíritos em seu nome para nos ensinarmos, né? Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais das Escrituras Sagradas, que é o Velho Testamento, né? E então, é isso que eu acabei de falar. A Bíblia e o Evangelho de Jesus, a Bíblia, a gente separa mais as Escrituras Sagradas, que é o Velho Testamento. E o Novo Testamento, que é o de Jesus, o Evangelho de Jesus, e dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Então, essas duas, agora eu vou começar a usar os termos usados aqui pelo José Herculano Pires e pelo Jorge Elahá, que o Herculano Pires escreveu um livro que eu acabei de ler agora, eu tinha, mas não tinha lido. É Visão Espírita da Bíblia. É uma coletânea de artigos que ele escreveu, foi no Diário de São Paulo, que ele escrevia como irmão Saulo, e então ele escreveu sobre a Bíblia muitos artigos e foram reunidos nesse livro, Visão Espírita da Bíblia. Então, uma coisa que ele diz ali é que a Bíblia e o Evangelho são duas codificações, que a gente diz que a doutrina espírita foi codificada. E codificação é organização de ensinos trazidos por diversas pessoas. Então, a Bíblia, que é o Velho Testamento, e o Evangelho, que é o Novo Testamento, são duas codificações, são duas revelações, que a gente fala que a primeira revelação é Moisés com o Decálogo, a segunda é o Evangelho de Jesus, e a terceira é a doutrina espírita. Então, essas duas codificações antecederam, prepararam a codificação espírita. Então, a gente não pode ignorar o que contém, principalmente no Novo Testamento, como no Antigo. E aí na Bíblia a gente vai ver a reunião de médiuns. Quantos médiuns foram recebendo dos espíritos, né, as mensagens? E então eu vou falar um pouquinho mais depois e vamos retomar aquele gráfico que eu fiz. E a gente, então, vai ver que a história desse povo hebreu é a base das Escrituras Sagradas, é a base do Velho Testamento. E essa história vai começar segundo o primeiro livro que Moisés deixou oralmente, porque ele não deixou nada escrito.
Jesus não deixou nada escrito. O único que escreveu, porque ele recebeu diretamente, foi o Kardec, que nas revelações, geralmente, os reveladores eles não escrevem nada. Depois é que vão escrever por eles o que guardaram na oralidade. Vão passando um para o outro. E tem uma coisa, é por isso que se falou muito por parábolas, por histórias, porque a história, à medida que o tempo passa, ela permanece, o seu conteúdo permanece. Já o ensinamento, ele está correndo risco de, com o tempo, com as versões, com as traduções, de ser modificado. Então, por isso Jesus ensinou muito por parábola, porque as parábolas, a história permanece. E dentro dela está embutido o ensinamento, e então não vai ser modificado. E as interpretações de quem lê essas histórias é que vão variar. O entendimento de quem lê é que varia, mas o conteúdo da história não muda. E, de acordo com o progresso, com a evolução, o entendimento vai se aprofundando e vai chegando mais próximo da verdade. E a Bíblia também está cheia de histórias, está cheia de mitos, está cheia de lendas, e que muitas vezes, principalmente quem segue a Bíblia ao pé da letra, não interpreta esses mitos, essas lendas, essas histórias. Acredita ao pé da letra que aquilo aconteceu. E elas têm ensinamentos muito simbólicos, que a gente tem que procurar entender. Kardec fez isso com a Bíblia, principalmente na Gênese, tanto do Novo Testamento, mas no fim do livro A Gênese, ele vai analisar, interpretar as curas, os chamados milagres de Jesus, que não eram milagres, eram fenômenos naturais, e também o Kardec vai interpretar, lógico que com o auxílio dos espíritos, ele vai interpretar principalmente o Pentateuco, os 5 livros que são ditos, que foram escritos por Moisés, que foram deixados por Moisés. A escrita veio depois, e quem escreveu foi um dos profetas, um dos enviados, o Esdras. É um dos livros da Bíblia, o livro de Esdras. Esdras, ele coletou tudo que tinha na oralidade, isso uns 900 anos depois de Moisés. Aí ele coletou, ele organizou e até ampliou. Então, ele escreveu esses livros, daí eles foram depois sendo ampliados, com introdução de outros livros. E aí, então, eu queria só pegar esse gráfico para poder vocês lembrar. Aonde tem ali no começo a história de Adão e Eva. Adão e Eva é um mito. Esse mito é como se fosse a origem do povo hebreu. O Kardec fala na raça adâmica. O que seria a raça adâmica? É quando chegam na Terra emigrados de outros planetas, não é só de Capela, do sistema Capela, não. Chegam emigrados de outros, então, planetas aqui na Terra que ajudam a progredir, que ajudam a melhorar
até o aspecto físico dos corpos, porque se a gente vê a evolução do homem, o homem ele se originou nas transformações daquele tronco há mais de 20 milhões de anos, que deu origem um ramo ao macaco e outro ramo aos hominídeos, aos homens. Então, eram corpos muito grosseiros, inteligência muito rudimentar, e com a chegada de espíritos mais evoluídos, ao assumir esses corpos, eles embelezaram, eles melhoraram, melhorou até a caixa craniana, então foi melhorando as raças aqui na Terra. E o Adão e Eva, a história que foi expulso do paraíso, eles se sentiam como que deixando um lugar maravilhoso e sendo mandados embora de lá, porque com certeza esses espíritos migraram para a Terra porque eles estavam atrapalhando o progresso desses planetas onde eles estavam. Então, eles foram expulsos do paraíso. Tudo isso é simbólico. O Kardec explica isso muito bem no livro A Gênese. Por isso que a gente não pode deixar de ler Kardec, porque ali já tem muita coisa que o espírita deixa de estudar, deixa de ler e ignora. E lá na Gênesis a gente já tem toda essa explicação. Depois, isso foi há quase 4.000 anos. E a Terra, Caim, o filho de Adão e Eva, matou o irmão, Caim matou Abel. E o Abel saiu, o Caim saiu e foi para outra terra, e lá ele casou e formou uma cidade. Casou com quem? Se existia só Adão e Eva e os filhos. Então, já tem essa contradição na Bíblia, e quem não lê prestando atenção, fica acreditando que Adão e Eva são os primeiros homens. E tem religião que segue a Bíblia, eu não vou ficar falando aqui, a gente tem que até respeitar, mas que é uma infantilidade acreditar nessas histórias como se fossem verdadeiras, que aconteceram realmente. Então, são lendas, são mitos, são tipos de parábolas que a gente deve ler e entender de outra forma. E depois vem, passados aí mais de 1.000 anos, vem a história de Noé, que o povo tinha desobedecido muito, que ele fez uma arca, e que nessa arca ele foi com a família, e que Deus avisou a ele que ele tinha que recolher um casal de cada animal, botar nessa arca, e choveu 40 dias, 40 noites, e foi um dilúvio tremendo. Essa mesma história, idêntica, já estava circulando entre outro povo, que era o povo ali da Mesopotâmia. Os assírios, os caldeus, os babilônios, eles têm a mesma história, só que lá, em vez de chover 40 dias, choveu 7 dias, 7 noites. Então, todo lugar na Terra, aonde já existia gente, e que teve uma grande enchente, tem história do dilúvio. Se fosse o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, lá no mundo primitivo, eles iam acreditar que era um dilúvio, que estava castigando todos eles por erros, e não sei o quê. E não é bem assim. É porque, conforme o lugar, ali no Rio Grande do Sul, já falou, tem cidades ali que foram destruídas, porque estão muito baixas as margens do rio. Até eu que fiz geografia, a gente tem uma frase assim: o homem roubou do rio o que era dele. Quem mora muito perto do rio e desmata está sujeito a sofrer as inundações que o rio naturalmente tem. Então, a gente tem que saber escolher o lugar até para morar.
E tem lugares que são sensíveis. Igual, por exemplo, quem mora no morro, desmata, faz a casa lá de qualquer jeito. Quando vem uma grande chuva, há uma erosão e aquilo tudo desce morro abaixo e as pessoas, então, perdem casa, morrem, há um deslizamento grande. Por quê? Porque imprudentemente foi morar num lugar de risco. E depois, então, antigamente, eles não tinham nem como escolher direito os lugares, como hoje também não sabem escolher, né? Ou por necessidade escolhe, porque não tem como escolher outro lugar. Aí em Franca é por causa das bossorocas, esses buracões. Tapa um, aparece outro. É porque o tipo de terreno em Franca facilita. E como aí é cheio de colina, nas encostas das colinas está arriscado abrir esses buracões. E quem faz casa aí está arriscado a perder também. Já aconteceu de alguns bairros aí ficar assim, com risco de perder as casas e tudo. Mas voltando aqui. Então, essa lenda do Noé, se sobrou só a família dele, então foi um outro recomeço da humanidade. Com quem que Noé ia se relacionar se sobrou só a família dele? Então, lá no Adão e Eva, era só a família do Adão. Agora, passa mais de 1000 anos, sobrou só o Noé e a família dele. É naquele lugarzinho que sobrou pouca gente. Então, essas histórias, a gente tem que ver que, e numa arca, não cabe todas as espécies de animais. Só na Amazônia, tem mais de 2000 espécies de aves. Elas não foram colocadas na Arca de Noé. Então, a gente tem que... E o canguru da Austrália? Ali onde Noé morava, não tinha canguru. E não tinha jeito de buscar o canguru lá na Austrália para pôr aí na região. Então, são histórias muito infantilizadas para acreditar ao pé da letra. E já acharam até a Arca do Noé, a madeira dela. Tudo bem, alguém pode ter feito uma arca grande, um barco grande, e sobrou ali, mas não quer dizer que seria Noé, e que essa enchente foi a única que existiu no planeta Terra, né? Então, esses alertas estão lá na Gênese de Kardec, e a gente, como espírita, tem que saber ler e entender. E outra coisa, essa história veio depois, passou-se aqui, ó, nessa chave vermelha, passou-se o tempo de Abraão, Isaac, Jacó, e depois veio aqui o Jacó com seus filhos, que acabou indo lá para o Egito, e lá eles ficaram mais de 300 anos assim, como escravos. Aí que surgiu Moisés, e vai escrever essas histórias. Então, olha só, o Moisés é há 1.300 anos antes de Jesus, e ele vai contar todas essas histórias, não só os 10 mandamentos que ele psicografou pelo Espírito, ele fala que foi Deus, o Deus Jeová. Jeová era o Espírito protetor dessa família, de Abraão, Isaac, Jacó, que vai dar origem ao povo hebreu, aquelas 12 tribos que eu falei, os filhos de Jacó, e então, depois de 300 anos que a família do Jacó estava lá no Egito como escravos, o Moisés acaba como um espírito que foi enviado para poder melhorar as condições desse povo, que ele havia nascido no meio desse povo. Aí ele foi recolhido, tem a história dele, lá pela princesa, irmã do faraó, que era o rei do Egito, e ali no Egito ele acabou tirando o povo, e outro dia o Ilahá falou
eu ouvi uma live dele, ele falou assim, aí Moisés tirou o povo hebreu, tirou um punhado de gente que estava lá, tudo escravo, não foi só o povo hebreu, não, e levou junto com ele. Então, tirou os herdeiros lá do Jacó, tirou outros que estavam sendo escravizados e libertou ali da terra do Egito. E depois que ele liberta, aí ele vai, durante a viagem, é interessante a gente falar isso, durante a viagem, ele tinha 70 anciões que acompanhavam ele ali pelo deserto, que eles ficaram 40 anos girando o deserto, porque eles fizeram aquele bezerro de ouro, que eles cultuaram o ouro, e não lembraram ali de Deus, né? E para eles Deus era Jeová. Jeová era e a Bíblia, quem acredita, fala que foi escrita por Deus. Deus não escreve nada. Deus está na consciência de cada um, está em todo lugar, é uma inteligência suprema, a causa primeira, a causa primária de tudo que tem no universo. E quem comunica com a gente são os seus enviados. E aqui na Terra, o seu enviado especial é Jesus. E Jesus envia todos esses, sempre enviou esses espíritos para poder auxiliar a todos os povos. E o auxiliar, o anjo protetor, o espírito protetor desse povo era o Jeová. Ele que passa os 10 mandamentos para o Moisés, então ele psicografou. E ele tinha outros médiuns que o ajudavam, então ele reunia esses médiuns, e durante o deserto ele foi recebendo, através desses profetas, que eram médiuns, né? Eles recebiam os espíritos. Aí Moisés depois proibiu o povo de receber os espíritos, porque esse povo fazia o que muita gente faz hoje. Eles liam a sorte, eles faziam adivinhações, eles faziam magia. Então, eles usavam erradamente a mediunidade. Aí ele proibiu deles fazerem isso. Mas tem uma passagem no livro Deuteronômio que então, no Deuteronômio, porque 5 são os livros que são do Pentateuco, né? Eu acho que eu vou passar aqui esse gráfico, porque aí, depois de Moisés, é que virão lá na frente aquela chave verde. Nos últimos 900 anos antes de Jesus, vieram aqueles profetas que eu já falei, os profetas maiores e os profetas menores, né? E já tinha passado, então, uns 500 anos, 500, deixa eu ver, 1.300 para 900, não, 400 anos de Moisés, aí que vieram os profetas mesmo. Mas antes dos profetas, havia médiuns ali entre aquele povo. Então, a mediunidade era comum. E tem um fato que aconteceu, que está no livro Números. Pode passar, Tânia. Eu queria só falar o que seria isso daqui, depois eu prossigo. Os livros que foram incluídos na Bíblia foram religiosos, tanto lá do povo hebreu, depois chamados judeus, como depois os que seguiram Jesus, os católicos e mais tarde os protestantes, que escolheram. Então, é o cânone bíblico, ou cânone das escrituras. O que é isso? É a lista dos livros religiosos que aceita como sendo inspirados por Deus e autoritativos. Quer dizer, alguém escreveu inspirado por Deus.
inspirado por espíritos, os médiuns. Então, esses livros que foram reconhecidos, que foram recebidos mediunicamente, eu já vou falar na linguagem de espírita, eles foram incluídos na Bíblia. Aqueles livros que eles achavam que não eram, assim, muito importantes, ou que não reconhecia que tinha assim, foi recebido, foi inspirado, eles não colocaram. Então, tem mais livros que não foram incluídos, né? Eu já mostrei até isso daí, que a Bíblia católica tem 7 livros a mais, e a protestante não colocou. Então, cânone é uma palavra que vem do grego, quer dizer régua, quer dizer vara de medir. Então, foram medidos, foram analisados esses livros, e foram, então, virar o cânone bíblico, né? Os cristãos usaram essa palavra, mas diz que foram os judeus, os hebreus, que usaram primeiro essa palavra cânone, livros canônicos, quer dizer, escolhidos, medidos, né? Pode passar. E a primeira tradução fora da língua dos hebreus, da Bíblia, foi para o grego antes de Jesus. No século III e no século I, lá em Alexandria, que fica no Egito. Então, ali, falava-se o grego, tinha universidade lá em Alexandria, tinha faculdade. E, então, falava-se grego, porque o mundo grego tinha influenciado ali. E, então, a Alexandria, eles traduziram para o grego. E essa tradução chama Septuaginta. É dessa Septuaginta que depois se traduziu do grego para o latim, para outras línguas. Mas tem uma outra tradução que mais tarde, depois de Jesus, teve outros dentro da igreja que fizeram leituras, análises e tentaram traduzir. Então, teve o Clemente de Alexandria, aí já é depois de Jesus, 150 anos. Então, nada que foi assim traduzido foi na época de Jesus. Ou foi bem antes, ou foi bem depois. Então, a tendência que houve mudanças é muito grande nos textos. E por isso que eu falei, o que foi menos modificado são as parábolas, porque a história não foi mudada. Mas os ensinamentos, as outras coisas, muita gente voltou a pegar o original hebreu. Só que o de Jesus, os evangelhos de Jesus, os hebreus não têm, porque eles não seguem Jesus, eles não aceitaram Jesus. Então, os evangelhos foram escritos em grego ou lá na língua dos aramaicos. Depois a gente vai ver isso na outra vez que eu voltar aqui, aí eu vejo mais dos evangelhos. Mas, então, foi assim, traduzido, muito mudado, trocado palavras. Então, isso daí a gente tem que ter cautela, às vezes, quando vai ler e interpretar, né? Então, esse Clemente de Alexandria, ele fez estudos sobre a Bíblia. Orígenes, também lá de Alexandria, ele é um pouco mais recente do que o Clemente. Ele também ele acabou mudando lá para a região perto da Palestina. Saiu ali de Alexandria e foi para lá, para Cesareia, ou então em Tiro. E ele fez estudos também. Agora, o Jerônimo, então, ele é bem mais recente do que esses outros, mas é do ano 347. Ele foi indicado pela igreja para ir morar lá na Palestina. Então, ele foi para a cidade de Belém, ficou 20 anos lá, traduzindo a Bíblia, e essa Bíblia traduzida pelo Jerônimo
para o latim, que era a língua de Roma, de chamada a Vulgata. Então, ele traduziu essa Vulgata também, ela é muito considerada, porque ele foi lá para a terra dos hebreus para traduzir, então é menos possível que haja tanta mudança, né? E pode passar. Agora eu peguei um desenho mostrando todos os livros da Bíblia. Então, vocês têm lá na fileira de cima a lista de Moisés, são 5, que é Opa, o Gênesis, pode passar por debaixo, igual você mudou, isso. Então, é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. O Gênesis conta a história de Adão e Eva, de Noé, da origem de tudo ali, e o Êxodo é já quando está Moisés e já está lá no Egito, e ele vai tirar o povo, aí ele conta a caminhada que ele faz, até ele enxergar a Palestina, porque depois quem dá continuidade é o Josué. E aí, nesse livro, tem a história do Josué e Moisés tinha morrido. Então, esse livro não foi só Moisés que escreveu, que deixou. Já tem contribuição de outros. Depois, o Levítico, é chamado livro da lei. Aí coloca as leis que existem, ali que Moisés colocou, são mais de 600, além dos 10 mandamentos, né? O Números, ele, que é o quarto, né? Ele vai colocando o número de pessoas que já existiam de cada tribo. Segundo uma live aí, eu vi que já tinha umas 800 mil pessoas. Muito, né? Achei muito. E depois o Deuteronômio é uma revisão da lei. Então, repete as leis lá do Levítico e tudo, né? Depois vem os livros lá de quem governou, quando eles voltam lá, que eles fogem do Egito, né? Que eles entram lá na Palestina, aí vem os juízes, tem 2 livros, aí depois vem os reis, para depois vir os livros ali históricos, que são os verdinhos, que é o primeiro livro de Samuel, o segundo de Samuel. Aliás, esse Samuel foi obsediado por espírito inferior. E o Davi, que depois ele vai ser rei depois de Samuel, ele tocava flauta e ele como que doutrinou o espírito que estava influenciando Samuel. Estuda na Bíblia, quer dizer, havia obsessão, havia pessoas que doutrinavam, que conseguiam, né? Depois vem os livros 1 e 2 de Reis, aí vem as crônicas, então são os outros livros. E depois vem os profetas, pode pular isso daí, vem o livro de Jó, os Salmos, os livros que são poéticos e tal, né? Aí vem esses azul claro aqui, que são os livros dos profetas, né? Aqui são os azul, tem os profetas maiores, que são os mais importantes, que escreveram livros maiores e tiveram grande destaque, né? E depois aí os profetas menores, que são os 16 ali. Pode passar. Aí é o Novo Testamento, eu vou deixar para analisar isso depois, que eu já tinha comentado, né? Pode ir para frente. Aqui, aí é a diferença que existe entre as duas Bíblias, né? A católica e a protestante. Aí, então, a gente vê que tem o livro de Tobias e o de Judite a mais na católica. Depois a gente tem a sabedoria e o eclesiástico, que também não tem na protestante.
Tem o Baruque, que ele foi um secretário lá do Jeremias, mas ele é incluído aí entre os profetas, né? E, por último, lá os Malaquias e os Macabeus, que governaram, o livro 1 e 2 dos Macabeus, que governou ali o território deles. Pode passar. Agora, eu queria mostrar, esse xizinho aí são os profetas maiores. E ali da primeira coluna tem a data quando nasceram cada um desses profetas. Começa lá no ano 840 a.C., Obadias, e vai terminar no ano 420, 430, que é o Malaquias, o último aí. Então, nós temos aí um período de mais de 4 séculos quando nasceram esses profetas. Por que teve essa enxurrada de profeta? Porque Jesus percebeu que tinha ainda necessidade de ficar enviando essas pessoas para poder ser intermediários dos espíritos, para preparar melhor a chegada dele, porque ele já sabia que era aí que ele ia vir até nós, né? Encarnado. Aí, então, ele foi mandando um atrás do outro. Aquele povo acostumou com os profetas. E aí eu queria ter falado antes, mas eu vou falar agora. No livro Números, quando o Moisés estava lá no deserto, com aqueles 70 anciãos, ele fez uma reunião na tenda dele e fala que o Deus Jeová, ele desceu ali numa nuvem. Aí esses dias estavam explicando que essa nuvem é o ectoplasma, que os espíritos materializavam e tiravam o ectoplasma e que aparecia uma nuvem, porque a gente sabe que pela materialização o médium sai de todos os orifícios dele, nariz, olhos, ouvidos, o ectoplasma, como se fosse aquelas tiras leitosas, né? Para servir de material para o espírito materializar. E era comum ali ter materializações e fenômeno da voz direta, porque teve espírito que falou na sarça no deserto, quer dizer, como que saiu fogo lá do capim, e ele e falou, né? Então, isso daí é como se fosse a mediunidade de vários tipos, né? E o Jeová, ele tem um dos livros aí que o Jeová como que explica os tipos de mediunidade, por sonho, por aparição, por voz, por visão, né? Então, está tudo no livro dos médiuns, tipos de mediunidade, que aparece na Bíblia. Só não vê quem não tem olhos de ver, como Jesus disse, né? E não percebe as coisas. E, então, o Espiritismo deu continuidade à Bíblia e esclareceu, aprofundou e racionalizou o estudo. Mas aí, a gente agora que entende, a gente capta e percebe. Então, quem segue a Bíblia e não vê isso, porque ainda está cego, né? Não está percebendo ainda. Aí tem uma passagem do livro Números, em que 2 desses anciãos não estavam ali presentes na tenda. Aí eles estavam lá no campo e eles foram tomados e profetizaram. Então, eles falaram. Aí um jovem, como Moisés tinha proibido eles de receber espíritos, e viram aqueles 2 recebendo lá no campo, aí eles tinham medo de falar com Moisés. Aí o jovem foi lá e falou para o Josué, que era o ajudante de Moisés, e até depois foi ele, com a morte do Moisés,
que continuou levando o povo, Josué. Aí foi lá para falar redar, né, para o Josué que eles tinham profetizado. Aí o Josué falou para o Moisés, aí Moisés falou, mas o que tem? Porque o Moisés sabia que aqueles dois ali eram médiuns sérios. Aí falou assim, Moisés falou assim, quem dera que todo o povo profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Quer dizer, ele sabia que ali foi um fenômeno sério. Então, quem desse que todo o povo soubesse usar bem a mediunidade. Então, aí está contrapondo lá a proibição dele. Então, ele queria evitar o que hoje a gente tem visto, que no meio espírita acontece muita aberração. Então, não está diferente da época de Moisés, não. Né? Só é médium sério aquele que lê e estuda Kardec e o livro dos médiuns e sabe usar a mediunidade. Então, Moisés ele já quis separar isso daí. Mas imagina, naquele povo, naquela época, era muito difícil. Então, a gente tem que considerar o povo mais primitivo e a época deles lá, né? Então, isso tudo a gente vê que já existia, então, na Bíblia. Então, pode passar. Aí está a capa do livro. Essa primeira aí é do meu livro. Meu livro é de 91, acho que é. Agora, aí já é uma outra edição, e passa aí. Aí já é a mais moderna. Então, e nesse livro, o que é que o Herculano vai falando? Que a Bíblia não é a palavra de Deus. Esdras, por exemplo, reuniu e ampliou os livros orais, e tem nesses livros relatos ingênuos e até terríveis, porque tem coisas aí que fala, incentiva a guerra, incentiva matar, perseguir aqueles que não acreditam, né, na Bíblia. Então, depois o Maomé, mais na frente, ele vai fazer a mesma coisa, né? A Guerra Santa, quem não consegue seguir, eles perseguem. Então, seria uma interpretação errada e coisas assim que era ligada àquele povo mais primitivo, né? Então, aí na Bíblia tem regras desse povo, desses judeus mais primitivos, tem lendas, tem tradições deles, só que a Bíblia é um marco na evolução religiosa, como eu disse, é a primeira revelação, e depois veio Jesus, e depois a doutrina espírita. A Bíblia, então, é o início dessa evolução religiosa. E ela confirma o espiritismo, e eu dei o exemplo aí do Davi, que livrou Samuel do tormento dele, da obsessão, né? E agora, eu acho que eu vou deixar, que eu ia dar o exemplo do Daniel, né? O Daniel é um grande profeta e ele teve visões e ele soube mediunicamente interpretar muita coisa que muita gente acha que até hoje não aconteceu. Mas o que ele profetizou, aconteceu. E o João Evangelista vai receber o Apocalipse. O Apocalipse é continuação das profecias de Daniel. Então, isso aí tudo é das profecias. Já venceu a hora, né, Tânia? Já. Então, eu deixo essas profecias. Não deixa para semana que vem. Foi só um spoiler. Eu falo delas e a gente conecta depois lá. Eu falo assim, é apaixonante, né? A gente que não conhece, aí você vai. Nós estamos que nem criança, né, Solange? A Solange... Pode abrir o seu som.
Estou dizendo, e eu aqui só escrevendo, só escrevendo. São coisas assim, é igual, eu sempre questiono a Valdete, a Deise, eu falo assim, engraçado, né? O Espiritismo, de primeiro, usava mais o Novo Testamento, né, Valdete? Agora que está aprofundando mais dentro do Velho Testamento. Então, tem muita coisa para a gente estudar. E aquilo que a Valdete estava falando, eu estava aqui pensando. A doutrina espírita nos fala que a gente tem que ter uma fé raciocinada, né, Valdete? E aqui o Herculano diz assim, ó, que a gente tem que analisar esses livros, porque, como eu falei, tem muito absurdo, tem muito mito, muita coisa ligada àquele povo, né, daquela época, mas a gente não pode destruí-los nem negá-los. É isso que ele coloca aqui. A gente tem que analisar, mas não destruir nem negar. E outra coisa que a Valdete até citou o nome, eu estou muito apaixonada pelo Herculano, né? A filha dele ainda é viva, a dona Heloísa Pires, eu sempre gostei muito ela tem livros e tem artigos também. O Herculano nos traz esse conhecimento, né, com razão, com firmeza, né? Então, assim, quem quiser dicas, leia livros do Herculano Pires, viu? É muita coisa ali fundamentado, né, Valdete? Kardec puro. Ele chama muita atenção ali sobre a gente não levar ao pé da letra, né? Entender isso tudo aí como mensagens que têm um fundo, né, de verdade, e que a gente, então, tem que saber interpretar. Então, meus amigos, fica aí para a semana que vem, né? Já tivemos alguns spoilers ali, né? Como diz as crianças, né? O que é que vai ser? Como que vai continuar a história? Tem muita coisa aí pela frente. Valdete, querida, agradecemos muito a sua participação, viu? E te aguardamos a semana que vem, se Deus quiser. E a semana que vem, meus amigos, estaremos já em agosto. Já estamos no segundo, vamos entrar no segundo mês do segundo semestre, né? Então, na primeira semana, continua a Valdete. Na segunda semana vai ser a Nayara. Ela vai fazer uma parte do Evangelho, ela ainda não está, o título ainda não me passou. Na terceira é a parábola. Até, meus irmãos, no começo do ano, quando nós falamos assim, vamos ver parábolas, e eu estava ouvindo, né, tivemos aí o encontro de Sacramento, e a Alzira, foi a semana passada, né, Valdete, que foi o encontro lá de Sacramento, e a Alzira fala que nós precisamos muito dos estudos da parábolas, né, e colocar os ensinamentos das parábolas em nossa vida, né? Em que situação somos o filho pródigo, né? Tem tudo isso daí. Quais são os nossos talentos? Então, meus amigos, nós temos muita coisa. Eu sinto muito, mas eu acho que vai ficar um pouquinho não, né? Um tantão para outra encarnação. E não podemos perder esse hábito do estudo, né? O estudo nos abre a mente, nos abre o coração. Então, como eu estava dizendo, a terceira semana é a parábola, vai ser da porta larga e porta estreita, e na última semana de agosto é dedicado à USE, né, intermunicipal. Então, fica aí o nosso convite. E agora, meus amigos, vamos para finalizar esse estudo, né, uma gratidão quando a gente pode estar aí, né, enchendo a nossa semana, porque muitas vezes eu chego aqui na segunda-feira desanimada, aí, né, as janelinhas que estão aqui abertas, os que ficam lá nos bastidores, né, com a janelinha fechada, essa troca de energia muito boa, né? Então, só temos que agradecer, né? Enquanto o Adalto está organizando, vamos agora, meus irmãos, entrarmos em sintonia e agradecer.
Nós temos que agradecer muito a Deus, a Jesus, a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados neste momento, que é um momento assim de testemunharmos a nossa fé, a nossa crença em nosso querido mestre, né? Que é Jesus. Esse irmão maior que veio estar aqui conosco e está em espírito através dos seus enviados, nos amparando, nos iluminando. Vamos agradecer também à equipe do senhor José Marques Garcia, que também visita todos os lares, fluidificando as águas que estão aí, cada um colocou a sua aguinha. Mentaliza também quem não colocou a sua aguinha, o seu filtro de água, que a equipe leve até lá esses medicamentos necessários que tanto estamos necessitando. Vamos também pedir que esses amigos espirituais possam também nos transmitir o paz que revigora o nosso corpo material, atuando ali no nosso corpo perispiritual. Então, agradecemos muito por esses momentos, agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita, que expande as nossas mentes e que o nosso coração também, ele vai além. Que possamos sempre, Senhor, termos a fé, a coragem, a lucidez de termos Jesus como nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Seu Adalto? Sim. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, dos delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que andam distante do bem. Com proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto. E eu estava aqui no momento da oração, meus amigos, nós estamos passando por momentos difíceis. Que não tenhamos vergonha de sermos cristãos. Que possamos a todo momento mostrar o nosso amor por Jesus, não ter vergonha de falar para o próximo, vá com Deus, fica com Deus, que isso também é um passe que a gente direciona as pessoas que estão conosco na caminhada, né, Valdete? Era a dona Antonieta que falava, não era? Está fechado isso. É. Então É porque assim, estão tirando e não querem que seja pronunciado nome de Jesus, né, nem ficar falando em Deus, porque para respeitar os outros, né? Mas não cabe aí ter que respeitar os outros e, assim, deixar de fazer aquilo que a gente conhece e que a gente aceita e que a gente entende. Então, a gente tem que ter essa coragem
né? Porque tem uma mensagem do José Marques Garcia que fala que no momento que a gente mais precisa é ter coragem, mas é uma coragem espiritual, uma coragem de sermos verdadeiros, sinceros e leais nesse mundo onde está havendo tanta lacração, como eles falam, Sim. né? Tanta ideologia. Então, às vezes a gente deixa de ser aquilo que a gente realmente acredita que porque fica inibido e com medo. Não tem que ter medo, né? Então, a gente tem que abertamente assumir e falar: sou espírita, acredito nisso, e pronto. Somos cristãos, Em tudo. qualquer lugar, não é só no centro espírita e na família, não. Né? Então, Eu lembro que na escola, meus alunos todos sabiam que eu era espírita. Tanto é que, particularmente, no recreio, eu fiquei muitas vezes sem recreio, porque os alunos ficavam lá batendo papo comigo, querendo saber. Então, a gente tem que demonstrar aquilo que é, que faz. sim. Eu fazia reunião de pais, às vezes. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer lá uma reunião de sede com todos os pais da escola. Aí foi designado que fosse lá no salão da Igreja São Judas, que fica lá perto, lá na estação. Aí não coube no salão, foi para dentro da igreja. E eu que estava coordenando, eu fui lá para o altar. E no altar, eu falei coisas tiradas do livro dos Espíritas. Mas é lógico que eu não falei que era de Emmanuel nem nada. Depois teve mãe que falou assim: você é espírita? Você tem uma cultura espírita. Achei engraçado, até hoje eu não esqueço dessa expressão da mãe. Até eu acho que foi na quarta-feira ou no sábado, o Divaldo nos falou ele foi convidado, que ele vai receber uma comenda, né, que fala, e ele pensou em não ir. Aí ele matutou, pensou, ele falou assim, não, isso vai ser uma falta de educação, porque são os amigos católicos, né, os irmãos católicos. Então, nós temos que respeitar o próximo, mas também ter a nossa firmeza ali no nosso posicionamento. Então, meus amigos, está aí a liçãozinha de casa. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.